Seja bem-vindo ao canal Crijusa. Espero que o vídeo que vai poder observar seja do seu interesse. Obrigado pela sua atenção. O povo sente-se baralhado com os conceitos de democracia e ditadura. Tal as contradições em que caem alguns dos seus intérpretes quando têm a oportunidade de os aplicar. Vejamos. Fernando Pessoa, o nosso grande poeta e pensador, que vê nos períodos da monarquia, Primeira República e Estado Novo. Fernando Pessoa defendeu o regime militar iniciado com a Revolução de 28 de maio de 1926. No ensaio, o Interregno, Defesa e Justificação da Ditadura Militar em Portugal, publicado em 1928 e inserido no Livro da República, editado pela editora Ática, em 1979, que reúne um conjunto de ensaios do poeta. Pessoa considerou não haver outro caminho para a salvação e renascimento do país, senão a ditadura militar, seja esta ou seja outra. Deu, para tanto, 3 justificações para defender a sua posição. A primeira justificação: estamos divididos porque não temos uma ideia portuguesa, um ideal nacional, um conceito missional de nós mesmos. Quando um país está assim organicamente dividido, está criado um estado de guerra civil. Ora, num estado de guerra civil, a outra é a Força Armada que assume a expressão do poder. Assume-a ordinariamente em subordinação a um poder político constituído a um regime. No nosso caso, porém, precisamente, o que nos falta é um regime. Tem, pois, a Força Armada que ser ela mesma o regime. Tem que assumir por si só todo o poder. A segunda justificação: além de não ter vida institucional legítima, não pode Portugal também ter vida constitucional alguma. Mas onde, como em Portugal presente, não há regime, nem possibilidade imediata de o haver, a única solução é eliminando o constitucionalismo e não substituir por outra coisa qualquer, parecida ou diferente. E, em outras palavras, há que criar, que estabelecer como coisa definitiva o estado de transição. Os governantes, naturalmente indicados por um estado de transição, são, pois, aqueles cuja função social seja particularmente a manutenção da ordem. Se uma nação fosse uma aldeia, bastaria a polícia. Como é uma nação, tem que ser a Força Armada inteira. A terceira justificação: toda a situação governante em Portugal, depois da queda da monarquia absoluta, é substancialmente uma fraude. O poeta e ensaísta concluiu de seguida: a solução está em apelar clara e definitivamente para a força, em apelar para aquela força que possa ser consentânea com a tradição e a consecução da vida social. Temos que apelar para uma força que possua um caráter social, tradicional e, por isso, não seja ocasional e desintegrante. Há só uma força com esse caráter, é a Força Armada. Vamos ver outro intérprete da nossa democracia. General Humberto Delgado. Frequentou o Colégio Militar em 1916 e 1922. Entre 1922 e 1925, frequentou o curso de artilharia na Escola do Exército, incluindo, em 1925, uma passagem pela Escola Prática de Artilharia, em Vendas Novas, onde ofereceu resistência a uma revolta de sargentos e, em consequência disso, foi alvejado. Ingressou em 1926 no curso de observador aeronáutico e, no ano seguinte, no de piloto aviador militar, na Escola de Aviação Militar de Sintra, Granja do Marquês. Participou no movimento militar de 28 de maio de 1926, que derrubou a República Parlamentar, implantou a ditadura militar, que poucos anos mais tarde, em 1933, iria dar lugar ao Estado Novo, liderado por Salazar. Durante os anos de 1930, foi propagandista do regime salazarista, identificando-se com a sua vertente nacionalista e com o seu anticomunismo. Capitão Henrique Calvão. Henrique Calvão, desde cedo, seguia a carreira militar. Foi um dos apoiantes de Teodoro Pais, presidente da República assassinado.
Foi administrador do Conselho de Montemoro Novo. Participou no golpe de Estado de 28 de maio de 1926 e foi um fervoroso apoiante do Estado Novo, até se desiludir com o regime salazarista. Foi comissário-geral da Exposição Colonial Portuguesa, realizada no Porto em 1934. Nesse mesmo ano, foi nomeado como primeiro diretor da emissora nacional e, a 1 de agosto, agraciado com o grau de grande oficial da Ordem Militar de Cristo. Mais tarde, esteve em África, onde organizou ações de propaganda. Foi governador do Ilha, Angola, tendo escrito uma série de livros sobre a vida nas colónias africanas. A sua antropologia e zoologia também sobressaiu como diretor da revista Portugal Colonial, 1931-1937, e artigos que escreveu em outros periódicos, nomeadamente no órgão oficial do integralismo lusitano, Nação Portuguesa. Henrique Galvão foi deputado à Assembleia Nacional por Moçambique em 1945 e foi o principal protagonista do assalto ao Paquete de Santa Maria. Moral da história: estas três notáveis figuras de Portugal apelavam a uma ditadura e apoiaram o golpe militar de 28 de maio de 1926, executado por militares que impuseram a ditadura, chamando o professor de Coimbra, Dr. António Oliveira Salazar, para executar a nova política. Soa, Delgado e Galvão tornaram-se por seus ferozes inimigos. As contradições políticas. Parece que desconheciam o que era um regime de ditadura, talvez um novo conceito, uma ditadura democrática. Os filósofos gregos não se lembraram disso. Aristóteles chamou a atenção sobre a democracia e a demagogia e explicou a diferença. Os chineses encontraram a saída para esse conceito. Um país, dois sistemas. Ditadura social, regime comunista, e democracia económica, regime capitalista. Conclusão. O Dr. Salazar ficou conhecido como um provinciano. Ele aceitou a missão, não sabendo que ficaria mais tarde conhecido como um fascista. Vá lá, o Dr. Soares roeu-lhe a consciência e já no fim da sua vida acabou por o absolver dessa acusação, afirmando que ele não era fascista, era um homem honesto. Chama a vossa atenção que o regime instaurado pela Primeira República era um regime democrático. E acaso para perguntar o que aconteceu para que intelectuais, militares e o povo exigissem a sua mudança. Esse período tem algumas semelhanças com o período que estamos a passar. Boas reflexões, sim?